pronto. Vamos lá, gente. Hoje nosso GED vai ser diferente. Vai ser meio que um revisaço, um resumão da maioria das disciplinas que vocês já viram no semestre, porque tem muita gente que vai fazer a prova de recuperação, certo? E aí eu achei melhor que a gente focasse em revisar do que passar conteúdo novo, porque é melhor vocês garantirem a nota, né, pra chegar tranquilos na AB3, do que só pegar mais conteúdo novo e tal, sem ter entendido o que a gente passou antes, certo? Então a gente vai fazer revisão das unidades 1 a 6, vocês vão perceber que tá uma coisa bem resumida e que eu foquei em pontos que eu sei que a professora gosta de cobrar. Por exemplo, a unidade 3 de intervenção de terceiros, eu coloquei todos os tipos de intervenção aqui no slide, mas a gente vai focar nas 3 que eu sei que ela cobra, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão ou mandar aqui no chat. Eu sempre tento ficar olhando no chat também, certo? Qualquer dúvida pode me interromper e perguntar. Vamos lá, então. Vamos começar Vamos entender primeiro onde é que cada unidade tá, certo? Seguindo aquela linha do tempo que eu já gosto de falar com vocês. A gente vai ver que a unidade 1 e 2, ela tá aqui na fase postulatória. A unidade 3, que é a intervenção de terceiros, ela meio que tá no meio termo, porque tem modalidades que podem acontecer até o trânsito em julgado. Unidade 4, ela já diz tudo, é a fase de saneamento. É aquele momento de saneamento do processo. A instrutória, a unidade 5 e 6 estão na fase instrutória, que é onde acontece a produção de provas, certo? Tanto a unidade 5, que é a produção de provas, quanto a unidade 6, que é a audiência de instrução e julgamento. A decisória, são essas últimas unidades que vocês estão vendo agora com a professora e somente vai cair na AV3, na recuperação não cai. E iniciando aqui, gente, uma coisa, eu coloquei essas estrelinhas porque são assuntos que eu acho que vão cair, tá? Então vocês vão perceber, ó, que nos slides tem essas estrelinhas. Tem estrelinha é porque você deve dar um foco maior, tá? Petição inicial. O que a gente precisa saber de petição inicial? A gente precisa entender o básico, certo? Quais são os requisitos, qual é a estrutura da petição inicial, de que forma vai acontecer no processo, se tiver algum defeito dentro dessa estrutura. Se tiver um defeito e não for resolvido, essa petição vai ser indeferida. Dentro da petição inicial, dentro da estrutura da petição inicial, vai haver questões anteriores ao mérito, do pedido, valor da causa, tá? Mas vamos entender cada coisa direitinho. Em relação aos requisitos da estrutura da petição inicial, a gente sabe que está previsto lá no 319, que é o artigo que fala lá, a petição inicial conterá tal coisa. Aí começa falando lá do juízo, né, para onde vai a peça, ou seja, aquela parte do cabeçalho. Aí tem ele diz lá, a qualificação das partes, que tem lá o nome, sobrenome, nacionalidade, todos aqueles detalhezinhos, certo, da parte de qualificação. Fatos e fundamentos jurídicos, que a gente sabe que se divide em os fatos e o mérito, tá? Pedidos especificados, e por que eu coloquei aqui especificados? Porque a gente sabe que no processo civil não é admitido, em regra, pedidos indeterminados. Só se admite no processo civil pedidos indeterminados, pedidos genéricos, que estão previstos no código, ok? Provas que pretende produzir, no caso, seria aquele tópico de provas de tipo, ou dizendo exatamente, especificamente o que você quer produzir, ou algo mais genérico no sentido de pretende-se produzir provas por todos os meios admitidos em direito. É o que a gente normalmente coloca, tanto em peça da OAB, quanto na peça que vocês vão fazer lá em estágio 2, tá? Tem que ter esse tópico de provas. E aí, a gente sabe que tem que ter o valor da causa, toda petição inicial, ela tem que ter o valor da causa, certo? Mesmo que seja para meros fins fiscais, por exemplo, uma ação de retificação de nome para consertar um erro que ocorreu lá no cartório, você entrou com a ação para alterar lá o seu nome na certidão de nascimento. Esse tipo de causa, ela não tem nenhum valor, tipo, pecuniário, né? Tipo, não vai ter indenização de nada, não nesse sentido. Então, a gente coloca lá, normalmente, né? Colocam... Só um minuto. Tava ligando o carregador aqui.
normalmente colocam um salário mínimo vigente da época, ou tem advogado que coloca R$100. O importante é ter alguma coisa e especificar lá que é apenas para meros fins fiscais, certo? Mas não é como se aquela ação em si tivesse um valor pecuniário de indenização, qualquer outra coisa do tipo, certo? E é importante lembrar, já entrando nessa parte aqui de valor da causa, que o valor da causa é diferente do valor do pedido. Porque eu posso ter vários pedidos que têm um valor pecuniário, certo? E o valor da causa vai ser a soma de todos aqueles pedidos. A gente pode ver isso lá no 292, que inclusive tem um inciso que fala no valor da causa que for fundada em indenização, aí vai ser a soma dessa indenização, inclusive a de dano moral. No caso, se eu tiver uma indenização por dano material e por dano moral, eu vou somar os dois e esse vai ser o meu valor da causa. Ok? Dentro da petição inicial, a gente também vai sinalizar se vai querer ou não a realização de audiência de conciliação, tá? Porque, por exemplo, eu, autora, né, falo que não quero audiência de conciliação. Se o réu também falar que não quer audiência de conciliação, não vai acontecer, certo? Porque isso entra num acordo entre os dois. Mas se um disser que sim e o outro disser que não, vai acontecer de toda forma, porque tá ali previsto no procedimento. Ok? E se a estrutura tiver defeito, ou seja, se faltar uma dessas partes aqui, o que vai acontecer? O juiz vai determinar emenda no prazo de 15 dias, que é aquela parte lá do artigo 321, salvo engano. Se a pessoa, né, se o autor, ele não cumprir essa diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial será indeferida. Por quê? O juiz pegou a petição, ele viu lá que está faltando os fatos, certo? Por algum erro lá, o estagiário do escritório mandou a petição, está faltando os fatos. O juiz avisa lá no processo, olha, está faltando isso aqui, isso aqui, isso aqui, determino que realize emenda no prazo de 15 dias. Não cumpriu, a petição será indeferida e o processo será extinto sem resolução do mérito, ok? Porque ele deu a oportunidade de consertar e não consertou. Mas, para além desse não atender, né, ao prazo do juiz, a gente tem outros casos de indeferimento, que estão previstos lá no 330. E são nessas 4 hipóteses aqui. A inépcia, que pode ser, a gente pode considerar que a inépcia é um desses casos aqui, ó, que a petição ela tá faltando alguma coisa e por isso ela vai ser inepta, ok? A parte legítima, ou seja, a pessoa que entrou com aquela ação, que ingressou com aquela ação, ela não tem legitimidade para pleitear aquilo ali. Por exemplo, nos casos em que ação de alimentos, certo? Normalmente entra a mãe da criança representando a criança. Se fosse o caso de entrar um tio da criança, porque se meteu na história, né? A gente vê muito isso em direito de família, o pessoal se metendo. Se fosse o caso de entrar o tio da criança representando a criança, ele teria legitimidade? Ok, que pode ser que ele seja o responsável legal, mas não é o responsável legal, não tem nenhum documento que ateste isso. Ele teria legitimidade? Não teria, tá? Porque ele tem que ter legitimidade para ingressar com aquela ação, mesmo que seja representando outra pessoa, né? No caso, um menor incapaz. Autor sem interesse processual. Isso aqui não precisa nem justificar, não tem interesse processual, mesmo que ele tenha legitimidade, ele também tem que ter interesse, ok? Não atendeu às prescrições do 106 e o 321. O 106 é o artigo que fala sobre prescrições geral no processo, ok? Que é aquele prazo para você adentrar com a ação e etc. E o 321 é justamente esse que eu falei para vocês. Ele não cumpriu o prazo determinado pelo juiz. Se não cumpriu, prescreveu e aí a petição será indeferida, ok? E o que é essa parte de inépcia da inicial? O que eu considero a petição inepta? É quando faltar o pedido ou causa de pedir, o pedido foi indeterminado, como eu falei para vocês. No processo civil a gente não admite pedido indeterminado, ok? A gente admite pedido genérico em alguns casos, exceções apenas. Mas a regra geral é que não aconteça pedido indeterminado no processo civil, de forma alguma. Narração dos fatos não decorre logicamente até a conclusão, ou seja,
Eu falei lá nos fatos, eu falei abacaxi e no mérito eu falei uva. Tem nada a ver, certo? Só pra vocês entenderem. Pedidos incompatíveis. Eu pedi uma coisa que automaticamente anula outra. É isso, tá? Então, o pedido não pode ser incompatível, o pedido não pode ser indeterminado, ok? A minha petição inicial, os fatos, ele tem que ter a ver com o mérito e também com o pedido, tá? Eu não posso narrar uma coisa e pedir outra completamente diferente. E eu tenho que colocar necessariamente o pedido e a causa de pedir. Senão a petição vai ser inepta. E se for inepta, vai ser indeferida. Das questões anteriores ao mérito, que é isso? É quando... O nome já diz, né? Questões anteriores ao mérito. Essas questões elas vão vir antes de eu adentrar no mérito, antes de eu falar, inclusive, os fatos. E aí pode ser o caso de, por exemplo, gratuidade da justiça, quando a pessoa não tem condições de arcar com as custas processuais, sem que ocorra um prejuízo próprio, ou seja, da sua subsistência. Existe também a prioridade na tramitação, nos casos de pessoa idosa, né? E aí, quando a gente for fazer esses tópicos de questão anterior ao mérito, pode ser que, por exemplo, eu cumulo em mais de um. Eu coloco lá gratuidade da justiça e também prioridade na tramitação. Cada um dessas questões, elas vão ter fundamento. No caso da gratuidade da justiça, a gente tem que estar fundamentada lá no artigo 98 e 99 do CPC. Já a prioridade na tramitação, ela vai ter base também no Estatuto do Idoso. Salvo engano, é o artigo 71, mas também tem previsão no 1048 do CPC. Em todo caso, se perguntarem, a gente coloca os dois para não ter a dúvida, certo? Para ficar mais certeiro. Mas pode fundamentar tanto um quanto no outro. Sigilo processual é quando... Amanda, poderia explicar a diferença em indeferimento e improcedência? A improcedência, no caso, seria em relação ao pedido. De, por exemplo, eu fiz pedidos na minha petição inicial, certo? Esses pedidos, eles vão ter o resultado, eles vão ter uma resposta do juízo lá na sentença. E aí ele vai dizer, declara improcedência total do pedido tal, ou considero procedente o pedido tal, certo? Essa questão de improcedência ou procedência parcial, a gente vê lá na sentença. Indeferimento é já no começo do processo, quando ele bate o olho, ele vê que a petição ela não está de acordo com o estabelecido no 319, está faltando alguma coisa, certo? E aí ele indefere a petição. Improcedência é em relação à análise dos pedidos, se ele vai deferir aquele pedido ou não. Deu para entender? Show de bola. Vamos seguir, então. Sigilo processual é quando tem alguém, por exemplo, uma celebridade envolvida num processo. E aí é uma figura pública, ela pode pedir o sigilo processual. Normalmente esse sigilo vem nos processos da vara de família, né? Porque envolve uma coisa mais de foro íntimo e tal, e aí tem que ter esse sigilo, certo? Esse sigilo, inclusive, nos casos de vara de família, ele é automático. Só de estar tramitando ali na vara de família, ele já tem um sigilo. Mas se for o caso, por exemplo, uma indenização moral de uma briga lá entre a Virgínia e o Carlinhos Maia, sei lá. E aí, como são figuras públicas, né, atualmente, eles podem sim pedir o sigilo processual. Já as tutelas provisórias, que inclusive é a última unidade que vocês vão ver com a professora, elas também vêm em questão anterior ao mérito, porque é algo mais de urgência, né? A gente sabe que tem a tutela provisória de urgência, de emergência, e aí tem aquele negócio todo lá do fumus boni iuris e tudo mais, certo? Não é tão importante porque eu acredito que ela não vai cobrar agora, porque é uma unidade que vocês vão ver ainda, tá? Mas gratuidade da justiça, prioridade, sigilo processual, pode ser que caia uma vez ou outra ali. Deixa eu aumentar isso aqui. Pronto. Do pedido. O pedido, ele tá previsto lá no 322 ao 329. Já vi a professora cobrar perguntando qual seria o tipo do pedido, né?
E aí a gente sabe que tem o pedido alternativo, quando a minha demanda, ela pode ser suprida por um meio ou por outro. Ou seja, eu peço isso aqui, mas pode ser que isso aqui também resolva, sabe? E aí a gente também tem o pedido subsidiário, que é quando eu tenho um pedido principal e o subsidiário. O juiz ele só vai apreciar o subsidiário se ele indeferir o principal. Por exemplo, é porque eu não tô lembrando agora de nenhum exemplo de direito civil. Mas, por exemplo, no processo penal, a gente, quando vai fazer peça lá, coloca teses principais e coloca as teses subsidiárias. Que se for o caso de a gente sempre quer a inocência do cliente para ele não ir preso de jeito nenhum. E aí a gente coloca lá, fulano não pode responder por tal coisa porque é um crime impossível. Mas, aí a gente coloca lá o tópico final de tese subsidiária, né? Mas se for o caso de condenação, fulano tem que iniciar no regime aberto, porque é a pena mais branda. É nesse sentido, sabe? Se o juiz indeferir meu pedido principal, ele vai analisar o subsidiário. Essa é a ideia. Pedido cumulativo, quando eu tenho mais de um pedido, tá? Eu tenho indenização por dano moral, eu tenho indenização por dano material, dano estético, eu tenho tudo isso junto, tá? É pedido cumulativo. Pedido cominatório, olha a diferença do nome, tá? Cumulativo para cominatório. Cominatório é quando eu tenho pedido mais multa, ou seja, eu peço que seja retirado o meu nome lá do cadastro de inadimplentes do SPC. Caso eles não tirem, eles vão pagar uma multa de R$150 por dia que não for tirado o meu nome de lá. Qual a intenção desse pedido? É colocar pressão para a pessoa, né, fazer o que eu pedi, tá? E o juiz ele pode sim deferir esse tipo de coisa. Pedido em prestações periódicas por exemplo, ação que está cobrando aluguel. Normalmente acontece em ação de cobrança, né? Essas prestações periódicas é nesse sentido. Pedidos implícitos, que no caso são juros legais. Mas, como eu falei, né? A gente não pode se valer desses pedidos implícitos, porque o pedido no processo civil deve ser determinado, ok? Quando ele fala de pedidos implícitos, é mais no sentido de, eu tô aqui numa ação de cobrança, e aí eu coloquei lá que eu quero receber o valor que a pessoa tá me devendo, atualizado monetariamente. Isso aí já dá a entender que tem ali uma atualização, tem uma taxa a mais, tem juros legais, né, que são previstos já em lei, certo? Mas se por acaso tiver uma multa que está prevista só no contrato, eu teria que colocar isso no meu pedido. Show? E esse pedido, Amanda, ele pode ser modificado durante o curso do processo? Depende. Se for até a citação, ou seja, o réu não está no processo ainda, só existe lá a petição inicial, não ocorreu a citação dele ainda, ele não está presente no processo, aí pode acontecer essa modificação sem o consentimento do réu, ok? Porque ele não vai estar lá para discutir. Mas, se for até o saneamento do processo, ou seja, que o réu já integrou aquela relação processual, o réu vai ter que consentir, ok? Isso respeita o princípio da ampla defesa e do contraditório. Tudo que acontecer dentro do processo que diga respeito àquela causa, àquela demanda, tem que haver o contraditório do réu, ok? Não pode haver uma modificação na petição inicial, nos fatos, sabe? Eu quero adicionar mais uma coisa aqui. Não pode. Se o réu já estiver compondo aquela relação processual, vai depender da autorização dele, vai depender do consentimento dele. E a gente sabe que se for para modificar o pedido para lascar ainda mais o réu, óbvio que ele vai dizer que não quer. E ele tem total razão nisso. Ok? E tem um prazo de 15 dias, tá? Ele vai pedir, né? O autor vai pedir para modificar esse pedido e o réu tem um prazo de 15 dias para responder. Tá previsto lá no 329. O valor da causa a gente já falou, né? Só queria deixar claro aqui para vocês lerem os incisos do 292. A professora gosta de trazer casos concretos que falem sobre, por exemplo, fulano entrou com ação de alimentos e tal, pensão alimentícia, e aí quer saber qual o valor da causa. Você, como advogado, diga aí o valor da causa e qual a fundamentação jurídica.
Aí você tem que ir lá no inciso do 292 que fala sobre essa parte de pensão, ok? Que no caso a gente, por exemplo, se a pensão for R$ 200, eu vou ter que multiplicar ela por 12, porque eu tenho que colocar o valor da causa referente a 12 parcelas, ok? Deu pra entender essa parte da unidade 1? Deu? Reajam aqui só pra eu saber. Perfeito. Então, minha dica, leiam os artigos e foquem nessa parte de indeferimento, tá? Inépcia da inicial, ela gosta de cobrar sobre isso e também sobre o valor da causa. Se tiver, eu acho que vai ter só um... Amanda, Oi, tu vai disponibilizar esses slides, né? já tá no Drive, viu? Posso colocar no grupo também, mas já Acho. tá no Drive. Tá bom, valeu. Show. Eu acredito que vai ter só uma questão dessa unidade 1, mas se tiver, vai ser indeferimento ou valor da causa. Respostas do réu. É a nossa unidade 2, tá? A gente viu... Vocês viram junto com a professora, a gente viu também que na unidade 2 a gente tem 2 tipos de resposta do réu. A gente tem a contestação e a reconvenção, certo? Ela gosta de cobrar a contestação, mas também às vezes vem ali uma reconvenção, mas eu acredito que não, porque reconvenção já veio no passo a passo de vocês, né? Então, se focar em alguma coisa de contestação, eu aposto em preliminar de contestação, tanto que eu coloquei aqui o slide só para isso, tá? Sobre contestação, o que é a contestação? É a resposta do réu dentro do processo. Como é que acontece o curso do processo? Vem a petição inicial, ok? O juiz verificou lá a petição inicial que tá tudo certinho. Aí ele vai realizar a citação do réu. E aí, a partir dessa citação, vai ter lá, normalmente, né? Tem lá mandado de citação. É porque o que está acontecendo atualmente? Ele é citado já para participar da audiência de conciliação. E a partir da audiência é que ele vai ter os 15 dias para entrar com a contestação, para apresentar a contestação, certo? Esse prazo ele está previsto lá no 335 e na contestação, na peça de contestação, o réu somente vai se opor aos argumentos alegados na inicial, ou seja, ele vai resistir. Ele não vai dizer: ah, mas fulano me agrediu e por isso eu tive um dano estético, aí ele arranhou meu rosto e aí eu tenho um dano estético e eu quero indenização pelo dano estético. Não. Isso é reconvenção, tá? Porque eu tô fazendo uma pretensão própria. Na contestação, eu vou somente rebater. Se o réu alegou lá que eu causei um dano a ele, eu vou rebater dizendo que eu não causei o dano, tá? Eu vou desconstituir aquela tese dele. Ok? Preliminares da contestação é meio que as questões anteriores ao mérito, só que dentro da contestação, e aí a gente chama de preliminar de contestação. São várias, estão todas previstas lá no 337 e a gente vai já tratar delas no próximo slide. Dentro da contestação, a gente tem que respeitar alguns princípios, e esses princípios são contraditório substanciado, concentração e ônus da impugnação especificada. O que significa isso, Amanda? Traduz. Só um minuto que eu vou beber água. Contraditório substanciado quer dizer que você tem que rebater os argumentos da petição inicial, mas você também tem que rebater fundamentando, tá? Não adianta você só dizer que a pessoa tá errada e não fundamentar, você tem que fundamentar, certo? Assim como na petição inicial, o autor ele tem que apresentar o fundamento jurídico, na contestação você tem que apresentar o seu fundamento jurídico para dizer por que aquela pessoa tá errada, certo? Concentração quer dizer que a pessoa, o réu, ele tem aquele momento de se pronunciar, ok? E se ele tem aquele momento de se pronunciar, ele tem que aproveitar aquele momento. Ele não pode dizer assim: ah, eu vou esperar pra falar a melhor parte da minha defesa no final. Tá? Não dá. Não pode fazer isso.
certo? Ele tem o princípio, ele tem que seguir o princípio da concentração e ele tem que utilizar esse momento para falar de todas as teses dele. Não pode, sei lá, vou separar aqui porque eu quero distribuir melhor. Não. Fala tudo ali, fala tudo da contestação, mesmo que a sua contestação dê, sei lá, 20 páginas. Ok? E o ônus da impugnação especificada. Quer dizer que eu, como réu, eu tenho a obrigação de impugnar cada argumento, cada pedido da petição inicial, do autor. Ok? Cada um. Eu não posso, assim como o juiz que vocês estão vendo na fase decisória aí com a professora, assim como o juiz, ele tem que dar um resultado, um parecer sobre cada pedido que é feito dentro do processo, aqui na contestação, o réu ele tem que impugnar, ele tem que rebater cada pedido, cada argumento que o autor traz na sua petição inicial. Certo? Se ele deixar de se manifestar em face de algum dos pedidos, pode ser que seja considerado revelia em face daquele pedido ali. Ok? Porque ele não se manifestou. Então, eu posso aqui entender que tem uma presunção de veracidade em relação a esse pedido. Ok? Ok? E o que é a revelia? A revelia está prevista lá no 344 e ela quer dizer que se você não contestou, se você não debateu, se você não se apresentou no processo de forma alguma, vai ocorrer a presunção da veracidade. Ou seja, os fatos serão considerados verdadeiros. Os fatos apresentados na petição inicial serão dados como verdadeiros. Ok? E aí a gente tem que entender que a presunção da veracidade não significa procedência automática dos pedidos. Ou seja, eu posso ter tido a revelia decretada dentro do processo, mas isso não quer dizer que os pedidos do autor vão ser acatados pelo juiz. Certo? E é até aquela questão de procedência que o Weberton perguntou nesse instante. Ok? Os fatos vão ser considerados verdadeiros, mas não significa que o pedido vai ser totalmente procedente, por exemplo. E aí, existem alguns casos que a revelia ela não vai produzir efeitos, mesmo que você não tenha se manifestado no processo. Um dos exemplos, que está lá no 345, é quando eu tenho mais de um réu, ou seja, eu tenho várias pessoas quando acontece o litisconsórcio passivo, né? Eu tenho mais de uma pessoa no polo passivo. E aí uma dessas pessoas, ela contestou, ela apresentou contestação. Essa contestação vai valer para todo o resto. Certo? E aí não se aplica a revelia para quem não apresentou contestação. Meio que se aproveita. E aí, falando um pouquinho de reconvenção, está prevista lá no 343. É uma pretensão própria, ou seja, é naqueles moldes que eu falei pra vocês sobre a indenização por dano estético, né? Quando eu for rebater a petição inicial da pessoa lá, do autor. Ela tem essa pretensão própria, ela tem que ter uma conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Por exemplo, se a petição inicial ela tá falando que a pessoa ocasionou um dano, se eu tiver sido prejudicada também nessa situação e tiver acontecido um dano comigo, eu tiver sofrido um dano, eu posso alegar isso através de contestação com reconvenção, certo? E aí, essa é uma pretensão própria minha. O autor não pediu indenização por mim, eu que estou pedindo indenização pelo dano que eu sofri. Mas essa minha indenização, ela tem que ter a ver, ela tem que estar ali no mesmo liame fático, né, com a ação principal e com o fundamento da defesa. Ela pode ser proposta contra o autor e também contra um terceiro, dentro daquele mesmo caso, e aí eu meio que colocaria uma terceira pessoa para dentro do processo se eu fizer isso. E caso desistam da ação principal, caso o autor venha a desistir da ação principal, a reconvenção ela vai seguir, certo? A pretensão própria, ela vai seguir naquele processo, porque eu não desisti da minha pretensão própria. E isso, inclusive, foi uma questão que cai muito lá em estágio 2 nos questionários de lá. Eles perguntam sobre isso. Ela pode ser proposta sozinha também, independente de contestação, tá? Ou seja, eu não quero contestar, eu só quero apresentar a reconvenção. Eu posso só apresentar a reconvenção, ok? Posso só falar sobre a minha pretensão própria e não impugnar os argumentos do autor. Tudo certo com a unidade 2? Deu para entender?
Show. Show. Só falando aqui sobre as preliminares que eu disse pra vocês que a gente ia focar um pouco mais. Como vocês sabem, as preliminares é uma parte da defesa que ataca o processo com o intuito de inutilização do mesmo. São classificadas em peremptórias e dilatórias. Isso aqui, eu copiei esse slide direto do nosso material da unidade 2, porque não tem muito o que dizer, certo? Essas preliminares é meio que... ou eu quero ganhar tempo, ou o réu quer ganhar tempo, eu quero que aquele processo se exploda, eu quero que ele se acabe, ok? E por isso peremptória e dilatória. O que é peremptória? É a preliminar que, quando acolhida, leva à extinção do processo. Esse é o caso aqui que eu quero que o processo se exploda, tá? O vício processual que foi alegado ali nessa preliminar, se essa preliminar for acolhida, ela vai inutilizar toda a ação. Vai anular toda a ação e aí não faz sentido mais. Já a dilatória é uma preliminar que, quando acolhida, ela amplia a duração do processo. Esse caso aqui é o caso que o réu ele precisa de tempo, ou seja, ele precisa de tempo para acolher uma prova, para conseguir uma testemunha, para entender melhor o caso. Ele precisa de tempo, certo? Ou até mesmo para se organizar melhor em relação à defesa. Ela pode se tornar peremptória quando a diligência que foi determinada não for cumprida, ok? E aí a gente tem lá todas essas hipóteses no 337, que fala assim: coube ao réu antes de discutir o mérito alegar. Aí a gente tem lá inexistência ou nulidade da citação, quando, por exemplo, uma citação que deveria ter sido feita ali presencialmente, com o cara entregando lá o mandado de citação para a pessoa, foi feita por edital, ou foi feita por hora certa, que a gente sabe que tem todos os requisitos lá da pessoa estar se ocultando, visitar 2 vezes a residência da pessoa, tem todo um procedimento pelo próprio CPC. Incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa. Nesse caso aqui é um exemplo de preliminar que me dá mais tempo essa incorreção do valor da causa. Inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, capacidade das partes e assim por diante. Recomendo que leiam, tá, esse artigo aqui, para vocês entenderem melhor, para se familiarizar melhor com essas preliminares, ok? Mas em resumo é isso. A professora gosta de cobrar isso aqui, ela dá uma situação e aí ela pergunta qual preliminar pode ser arguida pelo réu na contestação. E aí você coloca lá, incompetência absoluta, conforme artigo tal, porque fulano fez isso, aquilo. Entendeu? É nesse sentido. E em relação à unidade 3, intervenção de terceiros, aí como eu falei pra vocês, são 5 modalidades, mas a gente praticamente só vai falar de 3, tá? Não vou me esticar muito aqui, porque a desconsideração da personalidade jurídica e a amicus curiae, ela não é tão assim abordada, entendeu? A professora entende que é mais relevante assistência, denunciação e chamamento ao processo. Tanto que foi o conteúdo da V2 de vocês. V2? Eu acho que foi a V2. Assistência. Está prevista lá no 119 ao 124 do CPC. E aí a gente pode entender como ele é um incidente processual, certo? Todas essas intervenções de terceiros são incidentes processuais. E o assistente, ele não vai entrar no processo com a intenção de defender direito próprio. Ele vai entrar no processo com a intenção de ajudar a pessoa a qual ele está ajudando ali, né? Ele está assistenciando a defender o direito dela. E, dependendo do desenrolar do processo, no final a sentença vai influir direta ou indiretamente em relação àquele assistente. Ou seja, o assistente ele já tem um prévio interesse jurídico com aquela pessoa que ele vai ajudar. E por que eu estou falando pessoa que ele vai ajudar? Porque pode ser que ele ajude tanto o autor quanto o réu. Ok? É uma modalidade espontânea, ou seja, o terceiro que vai assistir o autor ou o réu, ele vai entrar espontaneamente no processo. Ele não vai ser chamado, ele não vai ser denunciado, ele não vai ser obrigado a entrar. É espontâneo. Amanda, e por que uma pessoa vai querer entrar numa confusão dessa? Porque tem um interesse por trás. Tem um prévio interesse.
que pode ser, que deve ser jurídico, mas que pode acontecer de forma indireta ou direta, ok? E o momento processual, ou seja, em que momento eu posso acontecer a assistência? Até o trânsito em julgado da sentença, ok? E é cabível em qualquer procedimento ou grau de jurisdição, ou seja, primeiro ou segundo grau. E não somente no procedimento comum, mas também nos procedimentos especiais previstos pelo CPC. Denunciação da lítio está prevista lá no 125 ao 129. E eu lembro que eu dei esse GED sobre intervenção de terceiros em sala. E é aquele exemplo que tinha a construtora, que a construtora estava lá como ré na ação, sabe? E, por exemplo, tem o autor é a pessoa que comprou o apartamento da construtora, a construtora é a ré, só que os danos alegados pelo autor, que estava lá no prédio, no apartamento que a pessoa comprou, não é de responsabilidade da construtora. A culpa é do engenheiro que assinou aquele projeto, certo? E aí, a construtora ela pode perder a ação para o autor, para a pessoa que comprou o apartamento. Mas ela também pode denunciar o terceiro, denunciar o engenheiro para que ele arque com aqueles danos ali, certo? Que ela teve que desembolsar. No caso, a denunciação ela não é muito utilizada porque a gente sabe que existe a ação regressiva, tá? Eu posso fazer uma ação regressiva em autos apartados, pedindo que aquela pessoa me reembolse, certo? Mas pode ser que também, por um motivo assim de celeridade processual, aconteça dentro do próprio processo que deu causa à indenização, ok? Ela pode ser utilizada tanto pelo autor quanto pelo réu. Somente acontece na fase de conhecimento, ou seja, execução não, de forma alguma. Modalidade provocada, porque, como o caso da construtora que eu acabei de falar para vocês, a construtora vai denunciar o terceiro, tá? Então, o terceiro ele vai ser obrigado a entrar nessa ação. O juiz só irá analisar o cabimento da denunciação se o denunciante perder a ação, ou seja, a gente tem aqui o denunciante e o denunciado. Quem é o denunciante? A construtora. Quem é o denunciado? O terceiro. O juiz ele só vai analisar esse pedido, esse cabimento, se a denunciante perder. Porque aí ela vai ter que desembolsar um valor para a indenização, por exemplo. E aí, se ela vai ter que desembolsar esse valor, mas na verdade a culpa não foi dela, ela pode denunciar o terceiro, para o terceiro arcar com esses custos. Ok? E é permitida uma denunciação sucessiva, ou seja, uma atrás da outra. Tá tudo bem até aqui, galera? Vocês estão entendendo? Tô falando muito rápido. Perfeito. Obrigada. Chamamento ao processo. De acordo com 130 ao 132, o chamamento ao processo é uma modalidade exclusiva do réu. E aí, observem bem. Se vier lá o enunciado falando, é uma modalidade exclusiva do réu, aí vinha a outra palavra-chave, fiador, afiançado, devedor, alguma coisa nesse sentido, observem que pode ser sim chamamento ao processo. Salvo engano, é a única modalidade de intervenção de terceiros que é exclusiva do réu. Então, já é uma forma de vocês memorizarem, de vocês entenderem e diferenciarem das demais. Chamamento ao processo, somente o réu pode utilizar. Então, se vier um enunciado falando que o autor utilizou um tipo de intervenção de terceiros, eu já sei que não é chamamento ao processo. Ok? Pode ser assistência ou denunciação da lide, mas chamamento ao processo não é. Forma litisconsórcio passivo, ou seja, se o réu está chamando o terceiro para dentro do processo e o réu ele já fica ali no polo passivo, se eu estou chamando um terceiro para ficar aqui do meu lado e eu estou no polo passivo, eu vou formar o litisconsórcio passivo, ok? Vai ter mais de um réu nessa ação agora. Palavras-chave: fiador, afiançado, devedor. Deve ser requerido na contestação, porque é o momento processual do réu se manifestar e não suspende o processo. Isso aqui acontece muito nos casos de responsabilidade solidária, por exemplo. Pode acontecer o chamamento ao processo nesses casos, certo? A desconsideração da PJ, só para dizer que eu não falei, né?
é quando atinge o patrimônio da pessoa física para cumprir a obrigação de pessoa jurídica por conta de atos de desvio da finalidade da pessoa jurídica. Ou seja, eu tenho uma empresa, eu sou sócia administradora dessa empresa. A minha empresa estava cometendo lá uns ilícitos, estava fazendo coisa errada, certo? E aí eu tô sendo executada no âmbito civil, ok? Eu tô sendo executada, já tomaram conhecimento que eu estava fazendo coisa errada pela minha empresa, e aí, para solver os meus devedores, para pagar os meus devedores, por exemplo, pode ser que o meu patrimônio como pessoa física seja atingido, tá certo? Não vai ter aquela responsabilidade limitada ali, só na pessoa jurídica. Mais ou menos é isso, só para vocês entenderem, isso aqui é muito tratado em empresarial 1 e não no processo civil em si. Amicus curiae é, como a gente já conhece, amigo da corte, é o juiz ou relator que solicita ou admite esse amigo da corte, esse amicus curiae, e pode acontecer de ofício ou a requerimento das partes, certo? Tem um prazo aí de 15 dias e acontece em casos com grande repercussão social. Por exemplo, já falei para vocês, casos que falem sobre, envolva alguma polêmica aí, sobre demarcação de terras indígenas. Pode ser que eu chame um amigo da corte para falar sobre, né? Eu chamo ali uma ONG que já tem um conhecimento sobre aquilo, tem um conhecimento técnico sobre aquilo, que vai auxiliar o juiz a analisar o processo. Tem até um exemplo muito claro sobre isso, mas eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas entendam que é em relação a isso, certo? É uma pessoa, uma instituição, uma organização que tem um conhecimento sobre aquilo e pode sim se manifestar sobre através de por exemplo, um parecer técnico, ok? E isso acontece a pedido do juiz. Ou a pessoa mesmo pode se oferecer, mas aí o juiz também tem que admitir. Intervenção de terceiros, ok? Cheque. Perfeito, só um minuto, galera. Fase de saneamento. A partir daqui é tranquilidade. Os maiores detalhes eram as unidades anteriores. Mas a partir daqui é tranquilidade. Vamos lá. Duas coisas que a gente precisa saber sobre fase de saneamento. Essa parte aqui de julgamento conforme o estado do processo, tá? Que está prevista lá no 354, ao 356 do CPC. E aí a gente vai ter três acontecimentos, vamos dizer assim. A extinção do processo, o julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito. O que é essa extinção do processo? É quando, por exemplo, eu vou extinguir o processo sem resolução. Pode acontecer com que gere coisa julgada ou não gere coisa julgada. Vai depender do motivo que eu estou extinguindo aquele processo. Se for o caso, por exemplo, de uma inépcia da inicial, né? A pessoa, como eu falei para vocês, a pessoa não cumpriu lá com a diligência de emendar a petição inicial. O processo ele vai ser extinto sem resolução do mérito. Ou seja, ele foi extinto somente por uma questão processual. Entendeu? O juiz ele não analisou o mérito. Foi só a questão processual. E aí a gente tem também o julgamento antecipado do mérito, que é quando, por exemplo, o autor ele entrou com a petição inicial e aí ele, na questão preliminar lá, ele colocou uma tutela, pediu por uma tutela. Se o juiz decidir que aquela parte ali da pretensão dele já está madura, né, eles costumam falar isso, já está madura para proferir uma decisão em relação àquilo, aí ele vai julgar antecipadamente o mérito, certo? Porque ele adentrou na questão, ele adentrou no mérito da coisa, no conteúdo. E aí é um julgamento que já pode acontecer, porque aquela decisão ela meio que já está madura, já está pronta para ser proferida, ok? No caso, acabei de confundir. Julgamento antecipado do mérito é quando eu sei que os pedidos estão todos prontos para proferir decisão, ok?
proferir decisão sobre o pedido no geral. Julgamento antecipado parcial do mérito é quando eu tenho um pedido que já está pronto e o restante não. Antecipado do mérito é quando eu sei que, por exemplo, eu não vou precisar de instrução probatória para aquele caso ali. Só aquilo ali eu já posso fazer. É o caso de, por exemplo, as ações de retificação de nome que eu falei para vocês. Eu não preciso de manifestação de ninguém. Eu não preciso de instrução probatória para aquilo ali. Eu posso julgar antecipadamente, certo? Eu, no caso, juiz, né? E o julgamento antecipado parcial do mérito é como eu falei para vocês. Eu tenho 5 pedidos. 2 daqueles pedidos, eles já estão prontos. Tipo assim, com tudo que eu consegui até agora, com os fatos da inicial, com os fatos da contestação, com o que o réu apresentou, eu já consigo julgar, certo? Mas o restante não. E aí eu vou julgar em relação àqueles 2 pedidos e os outros 3 vai ficar lá para a fase decisória no final, ok? Mas, no geral, a fase de saneamento, ela é o momento em que o juiz pega o processo, provavelmente ali depois da contestação, né? Depois da audiência de conciliação, ele pega o processo e vai ver se tem alguma questão processual pendente. Ou seja, tem algum vício ali para ser sanado antes de eu prosseguir? Tem alguma questão de fato ou de direito que eu preciso entender melhor, que eu preciso de um pronunciamento, sabe? Definir a distribuição do ônus da prova, ou seja, a gente já vai ver isso na unidade 5 que fala sobre provas, mas tem questões, tem fatos, acontecimentos que somente o réu pode provar, mesmo que tenha sido alegado pelo autor. E se somente o réu pode provar, mas foi o autor que alegou, pela regra geral, seria o autor o responsável por provar aquilo através das provas. Mas, se é uma situação que não dá pro autor provar, ou seja, é uma situação que somente o réu tem acesso, por exemplo, ter acesso a uns documentos restritos, aí vai acontecer a inversão do ônus da prova. E essa inversão do ônus da prova, ela acontece aqui na fase de saneamento, certo? Porque é quando o juiz vai definir a distribuição do ônus probatório. E aí a gente também tem a possibilidade de designar audiência de instrução, se necessário. Sim, vai ficar gravado. Aí depois tu me manda só o teu nome lá no WhatsApp, por favor. Porque vai ter frequência. Mais uma das ações do saneamento. Designar audiência de instrução, se necessário. Por que se necessário? Porque tem processo, como eu já falei pra vocês, tem processo que não vai ser necessário a produção de provas. Não vai ser necessário marcar uma audiência, um momento só para aquilo ali. Pode ser que eu consiga proferir a decisão somente com o que eu já consegui ali na fase postulatória, certo? Então não haveria necessidade de audiência de instrução. Deu para entender? Unidade 4, cheque. Bora lá para a unidade 5. Das provas. E aqui em provas, o que é que a gente tem que focar? Foca principalmente, assim, entender, né? Entender qual é o sistema que a gente utiliza, que é o livre convencimento fundamentado. Entender o que é ônus da prova, por exemplo. Mas, assim, o importantezão é o que tem a estrelinha aqui. Fatos que dispensam provas. E também em relação às provas em espécie, prova testemunhal, prova documental e prova pericial. Vou falar logo sobre isso aqui só para vocês terem noção. Em relação à prova testemunhal, dá uma lida nesses artigos aqui, verifica lá quem é que pode depor, né? Quem é que pode servir como testemunha, se tem algum impedimento. Ela gosta de cobrar sobre isso, tá? Prova documental também é bom entender do que se trata, os procedimentos, o que é que pode ser utilizado, o que é que não pode ser utilizado, as exceções, a regra geral, tá tudo nesses artigos. Se eu fosse colocar aqui, ia ficar muito grande. Então, achei melhor não. Dá uma lida nesses artigos que vocês já vão entender. Mas, em resumo, foquem nessas 3. Testemunhal, documental e pericial. Certo? Leiam os artigos.
Deem uma olhada nos slides que falam sobre a unidade 5 de provas, que está lá no nosso drive, que tem uma descrição maior, mas foquem nessas 3 aqui em relação a provas em espécie. Aqui, em relação aos fatos que dispensam provas, estão previstos lá no 374, e aí a gente tem 4 fatos que dispensam provas. Os notórios, ou seja, de conhecimento geral, todo mundo já sabe sobre aquilo ali, eu não preciso produzir provas sobre aquilo, certo? Afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária. Se o autor afirmou e o réu confirmou, se ele confirmou aquilo ali, eu não preciso produzir provas sobre aquilo. É um fato que as 2 partes do processo já afirmaram, ok? Admitidos no processo como incontroversos, ou seja, não está fazendo sentido. Já deu para perceber que aquilo ali não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade, ou seja, é um documento que contém fé pública. Presunção legal. Eu não preciso produzir fatos sobre aquilo ali, certo? Em relação ao ônus da prova. O que é o ônus da prova? O ônus da prova está previsto lá no 373, e ele fala lá no inciso 1º e 2º do 373 que existe uma distribuição padrão, que é, no caso, o autor alegou, o autor prova. O réu alegou, o réu vai provar. Ou seja, se eu aleguei, eu tenho que comprovar aquilo ali, ok? Mas, como eu falei para vocês, existe a possibilidade de ocorrer essa distribuição dinâmica, que está prevista lá no parágrafo 3º, que é o que a gente conhece também como inversão do ônus da prova. Quando o fato se tornar oneroso demais para uma parte comprovar, pode ser que o juiz determine para outra parte comprovar, porque ela tem os meios necessários para isso. Isso também acontece lá no processo do trabalho. Quando, por exemplo, o autor ele alega que tinha hora extras, né? Ele fazia hora extra lá no trabalho, certo? Só que o autor é um empregado. Quem tem o controle de ponto, quem tem o controle lá das folhas de horário dos funcionários? É a empresa, certo? Então, quem alegou? O autor. Mas quem é que tem o poder? Quem é que tem a competência para provar aquilo ali, para apresentar as provas daquilo ali? É a empresa. Então, vai ocorrer a inversão do ônus da prova. Ok? E ônus quer dizer responsabilidade, tá? Prova emprestada. Está prevista no 372, é quando, pela dificuldade de acesso, o juiz pede emprestada a prova constante em outro processo, para que seja utilizada no processo atual. Isso aqui acontecia muito quando o processo era físico, né? Que os papéis ficavam lá todos juntinhos no processo e tal, mas ainda ocorre sim em procedimento eletrônico. Mas só para vocês entenderem, é quando o juiz ele pega uma prova de outro processo que vai auxiliar naquele processo ali que ele está atuando. E aí ele pode pedir essa prova emprestada. E aí as provas em espécies importantes que para vocês estudarem eu já falei, né? Deu para entender unidade 5 de provas? Show? Vamos seguir. E a nossa última unidade, audiência de instrução e julgamento, está prevista no 358 ao 368 do CPC. E aqui, essa unidade, ela é muito de procedimento, tá? Eu acredito que a professora não vai cobrar, tipo assim, quem é que fala primeiro na audiência de instrução? É uma coisa muito específica. Nem o AB cobra isso, certo? Nem assim, porque essa parte lá do CPC, ela fala minutos, quantos minutos a pessoa vai falar na audiência. Não é interessante cobrar sobre isso. Mas, o que é interessante aqui? Poder de polícia do juiz, flexibilidade na ordem das provas, adiamento e o que a sentença está fazendo aqui dentro da audiência de instrução, certo? Eu apostei que vai cair adiamento, tá? Mas também olharia muito para poder de polícia do juiz, porque já vi questões sobre isso. Não sei se foi na prova dela, lá em estágio 2, ou se foi em processo civil mesmo. Mas eu lembro que já teve algo sobre isso, eles gostam de cobrar. O poder de polícia do juiz, ele está previsto lá no 360 e basicamente fala que o juiz, por ser a pessoa que vai liderar aquela audiência, que vai seguir, né, com ela, ele tem a obrigação, ele tem o poder de colocar a ordem no local, tá? Ele tem o dever de manter a ordem e o decoro,
Ele, por exemplo, ele pode retirar uma pessoa que estiver se portando mal na audiência. Isso acontece muito em processos que envolvam situações familiares, né? A pessoa lá tá fazendo um barraco, o juiz pode colocar pra fora, tá? Ele pode requisitar também força policial, garantir urbanidade no trato. O que ele quer dizer aqui? Que o juiz ele tem que ser gentil com todas as partes do processo, independente de quem esteja errado ou não, ele tem que ser gentil, tá? E registrar com exatidão os atos em ata. Eu não sei se vocês sabem, mas as audiências elas são registradas em ata. Enquanto a audiência está acontecendo, existe uma pessoa que fica lá anotando tudo, digitando tudo. E aí quem manda ela anotar é o juiz. Além das coisas obrigatórias, né, como o curso da audiência, fulano se fez presente, o juiz meio que dita o que essa pessoa tem que colocar lá na ata, certo? Então, a obrigação dele também é registrar com exatidão os atos em ata, ok? Flexibilidade na ordem das provas. E por que eu tô falando de flexibilidade? Porque no CPC ele prevê uma ordem, tá? Para essa apresentação dessas provas. Mas existe uma possibilidade dessa ordem se inverter, alterar a sequência. E o juiz ele pode alterar para quê? Para garantir a celeridade e evitar adiamentos desnecessários. De, por exemplo, chegou, todas as testemunhas aqui do autor já estão presentes, mas da defesa não. Posso começar? Para não atrasar a audiência, para evitar adiamento desnecessário, eu posso. E ele tem que justificar isso, inclusive, lá em ata. Certo? Tá previsto lá no 139, inciso 2º e artigo 370, parágrafo único. Ok. Aí a gente tem o adiamento também, o adiamento da audiência, certo? Ele pode acontecer por acordo entre as partes ou por ausência justificada de participantes. E quando eu falo justificada, não é, não posso ir porque eu tenho um aniversário, para ir um casamento, não é isso. A ausência justificada é tipo, tava doente, estou aqui com atestado, fiz uma cirurgia, tem que ser uma justificativa ok, tá? E atraso injustificado superior a 30 minutos. Se atrasou, eles gostam de colocar verdadeiro ou falso, né? Nesse sentido aqui. Tipo, o autor se atrasou 15 minutos. O juiz, por esse motivo, adiou a audiência. Ele tá certo na sua decisão? E aí você tem que dizer, não, ele não tá certo. O limite pro atraso é 30 minutos, até que ele possa, assim, adiar. Certo? E em relação à responsabilidade pelo adiamento, quem causar o adiamento da audiência arcará com as despesas adicionais geradas. Ou seja, se tiver uma custa para pagar, mesmo que Se tiver uma custa para pagar e essa pessoa deu causa ao adiamento, ela vai pagar as despesas que foram geradas por esse adiamento, certo? Porque foi ela que teve responsabilidade por esse adiamento. E a sentença, Amanda, o que quer dizer esse bloquinho aqui? A sentença, gente, em tese, no mundo ideal, no mundo perfeito do CPC, ela seria proferida oralmente na mesma audiência de instrução e julgamento, certo? Se não for possível proferir na audiência de instrução e julgamento, ela deveria ser proferida em até 30 dias, conforme o artigo 366. Só que a gente sabe, né, quem estagia aí, quem trabalha em escritório sabe que isso não acontece, tá? Mas em tese, em teoria, no mundo ideal, preferencialmente deve ser proferida oralmente na presença lá dos participantes da audiência, dentro da própria audiência, ou em até 30 dias por escrito nos autos do processo. Só que isso não acontece, tá? Mas a gente sabe que deveria ser, ok? E aqui em relação à unidade 6, como eu já falei pra vocês, pode cair adiamento ou poder de polícia do juiz. Não acredito que vai cair nada sobre sentença, porque isso a gente trata lá na fase decisória. E nem sobre flexibilidade na ordem, porque é uma coisa mais procedimental. Mas essa parte aqui de adiamento, essa responsabilidade pelo adiamento ou poder de polícia do juiz, eu acredito que caia, tá? E finalizamos por aqui. Deu pra entender? Tudo? Entendemos a unidade 6? Perfeito.
Vou mandar pra vocês agora o link da frequência. E eu peço que respondam, tá? Pra eu colocar lá depois na planilha a frequência de vocês. Se tiverem alguma dúvida, galera, no começo, durante a semana, me mandem no privado, tá? Não tenham medo de falar comigo. Quem já falou sabe que eu respondo logo. E é isso. Boa sorte na recuperação. Espero que dê tudo certo. Espero que vocês consigam recuperar a nota. A professora é uma mãe por estar fazendo isso. Muito difícil o professor fazer isso. E vai dar tudo certo. Tudo bem? Qualquer coisa, pode me chamar no privado que eu tô por aqui. Tá? Respondam o link aí da frequência e bom restinho de sábado pra vocês, bom restinho de final de semana e boa semana também na semana que vem. Tá certo? Tchau, tchau e boa tarde a todos.